mais nada, agradeço aí pela presença de todos, também pela presença do Sérgio Yamazaki. O Sérgio Yamazaki, ele é líder de vendas para o pilar de Hybrid Cloud Integration da IBM, trazendo aí a questão dos Cloud Packs, e muito especial o Cloud Pack for Multi-Cloud Management. Então, a gente traz muito a questão de como a Red Hat e a IBM juntas estão entregando as soluções aos nossos parceiros, tá? Então, acho que é sempre importante a gente ter essa visão e como a gente pode trabalhar essas soluções open, embarcadas com produtos IBM. E, além de tudo, eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês, fazendo a abertura. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Robson, conhecido como Robinho aqui para o pessoal da IBM e quem me conhece há algum tempo. Eu adentrei a Ingra em abril, mas eu era de um outro distribuidor, eu tinha quase 20 anos no concorrente e decidi novos ares e graças a Deus está dando tudo certo, é o que eu estava almejando. E fui convidado para trabalhar aqui dentro do programa Novas Rotas. E eu queria só contextualizar rapidamente qual é o objetivo do programa para quem ainda não conhece, né? Então, estou responsável pelo programa e o programa em si ele nasceu aí de uma parceria da IBM com a Ingra no ano passado. E a gente visa aqui basicamente ajudar os nossos parceiros ou ajudar o nosso mercado a entregar um valor. O que é o valor? São as soluções que os parceiros têm, muitos deles já têm soluções prontas, com soluções IBM, agora Red Hat também, ou ainda o mercado pode estar nos acessando, solicitando alguma solução para uma determinada necessidade, e a gente conta aqui com um leque de parceiros selecionados, o que queiram trabalhar conosco, para entregar essa solução ao cliente final, tá? Então, o nome já diz, Novas Rotas, propor coisas novas ao mercado. Esse programa também está se estendendo à iniciativa SAP, que quem toca é a Letícia Paz, do nosso time. Ela é responsável por toda essa questão estratégica de ambiente SAP dentro de infraestrutura IBM, né? E eu aqui, particularmente, a gente tenta fomentar, o meu papel ele é estratégico, é de fomentação de soluções com os nossos parceiros em todos esse mood aqui de soluções, que vai desde LGPD, IoT, IBM Cloud. Então, eu me apoio muito aqui nos gerentes de produtos e também nos arquitetos para a gente começar a desenhar essa solução, mas a estratégia de como juntos a gente pode estar realizando algum projeto novo, ou caso vocês tenham algum projeto novo, uma ideia, eu vou ser sempre o ponto focal aqui de start para poder trazer essa demanda e depois abrir ela aqui internamente para a gente buscar as soluções ou as necessidades que vocês precisam, tá bom? E para isso, né, então a gente traz aqui algumas coisas, alguns benefícios, vamos dizer assim, que o Novas Rotas nos dispõe. Então, desde o Renato, né, então para quem não sabe, o Renato ele é um dos nossos arquitetos aí, que toca aí o mundo IBM. Nós também temos os Renatos, né, as outras pessoas que também tocam ao lado da Red Hat. Então, aqui também a gente consegue fazer essa conexão com o pessoal da IBM. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Sérgio Yamazaki. Então, a gente começa a abrir essas novas portas com as pessoas chaves daquelas soluções da IBM. Em algum momento, vamos pensar junto como criar uma solução, de repente, com o que o Sérgio estiver nos apresentando, para criar leads, criar ofertas, né? E também a parte de capacitação aqui. Então, o programa Ingra Micro Academy, ele é um programa que foi criado, né, para que a gente consiga trazer agora, nesse momento, principalmente onde todos estão em casa, essas lives, esses webinars, seja sob o ponto de vista técnico ou comercial, ou até de gestão. Então, a gente tenta diversificar essas sessões. E eu aqui, como Novas Rotas, a gente tem falado muito com gerentes de produtos para poder criar essas agendas para vocês, tá? E o perfil de parceiros que a gente procura para o programa é aquele parceiro que está olhando as soluções, está olhando o mercado, quer pensar fora da caixa, né, que tem ideias inovadoras, dadas necessidades de clientes, ou tendências de mercados que os institutos como Gartner, Forrester e outros apontam, né? E que tem essa visão do cliente 360 graus, aquele cara que está no cliente, não só vendendo a sua infra de software ou de hardware, mas olhando o todo no cliente, né? Que tem essa percepção do cliente como um todo.
E aí a gente busca esse tipo de perfil de parceiros que consigam ter essa capacidade de trazer coisas novas para o mercado, né, para melhor atender seus clientes. E aqui eu deixo desde já, né, então para quem ainda não é parceiro Red Hat ou IBM, te deixo aqui o convite para se tornar um parceiro nessas duas grandes fabricantes, né? E aí deixo meu contato aqui à disposição para trocar ideia com vocês, para a gente poder conversar um pouco caso tenha interesse aí em trazer algo para o Novas Rotas, alguma solução inovadora. E desde já eu também queria compartilhar com vocês o nosso calendário aqui. Então hoje nós temos essa sessão, mas nós temos novas sessões aí disponíveis para o decorrer de agosto, tá? Então, depois eu vou colocar no chat esse link, mas vocês podem acionar aqui, verificar novas sessões aí que estão disponíveis agora para agosto. Então, vejam que ela fala tanto de Red Hat, IBM ou de produtos de gestão. Então, essa aqui é a agenda de agosto que vamos estar disponibilizando para vocês, tá bom? Desde já agora convido o Sérgio Yamazaka para nos falar aí do que é o PAC de Multi-Cloud Manager, seus benefícios e como a gente pode estar endereçando ao mercado essas soluções. Sérgio, vou parar aqui de compartilhar, você pode abrir o microfone, o seu vídeo e compartilhar a apresentação. Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia. Estou tentando compartilhar aqui a minha tela. Acho que estou fazendo algo errado. Vocês não veem a minha tela, não? Ainda não, Sérgio. Ainda não? Ué, temos alguma coisa acontecendo aqui não muito certo. Compartilhar. Por que ele não está permitindo? Vamos ver. Vocês continuam não vendo nada da minha tela? Sim, ainda não. Poxa vida. Vamos voltar do começo, então, aqui. Talvez se você sair e entrar de novo na Opa. sessão. Ah, não, ele estava pedindo uma permissão aqui. Tarará. Vamos aqui novamente. Ali, área de trabalho. Agora sim, estamos vendo só. Sim, agora sim, né? Minha área de trabalho, o PowerPoint está abrindo. Perfeito. Tarará. E agora Ótimo, só no modo legal. slide e o show é Isso, então tá ótimo. Desculpem aqui, problema de interface cadeira e teclado. Essas coisas, né? Vamos ali, vocês conseguem me ouvir e ver a tela, correto? Perfeito, Sérgio. Então, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela atenção. Como o Robin disse, eu sou o Sérgio Yamazaka e vou apenas cortar minha câmera aqui para não ter problemas de ficar pipocando, que a internet aqui não aguenta muita coisa. Então, de novo, muito obrigado, Robinho, muito obrigado, Renato, pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa linha de produtos que a IBM está investindo tanto, de muita importância para a nossa estratégia. E eu espero que com essa sessão aqui, muitas dúvidas sejam sanadas, muitas novidades sejam assimiladas. Tá? Então, dentro da IBM, eu sou responsável por uma linha de produtos, tá, chamada Cloud Pak for Application, for Integration e for Multi-Cloud. Nós vamos ver um pouquinho o que é isso, mas são os packs que mais têm a ver com a tecnologia Red Hat. E eu, antes de estar aqui na IBM, eu fui Red Hat também, então foi muito legal conhecer
conhecer em loco, né, o que significa todo esse mundo Red Hat, todo esse mundo open source, e passar aqui para a IBM e pegar toda essa experiência e juntar com os produtos de IBM para dar sequência com a estratégia dela. Tá? Então, nós vamos falar aqui, deixa eu ver aqui, sobre PECs. Talvez alguns já tenham ouvido essa explicação, né? Talvez tenha gente nova, seja como for, eu vou passar aqui o conceito, que é para deixar bastante claro. E primeira coisa que eu sempre falo, que foi motivo aí de alguns comentários quando eu comecei a fazer essa apresentação, no canto superior esquerdo está escrito IBM Cloud Pak com PAK. Já ouvi muita gente falar, pô, Sérgio, desculpe aí, o slide está escrito errado. É PACK, né? Porque PAC em inglês seria pacote. Mas não, realmente foi escrito sem o C, propositalmente, para que fosse uma marca patenteável. Então, IBM Cloud Pak é uma marca de produto, e então o PAK, ele realmente é o som que faz alusão a um pacote, mas se estivesse escrito corretamente como PACK, não seria patenteável. Então, por isso que foi tirado o C para que virasse o nome do produto. Então, o PAC, na verdade, é uma forma que a IBM está empacotando seus produtos para que seja mais adaptável para os clientes vencerem os desafios da sua jornada para a nuvem e tudo mais. Quando eu falo empacotar, uma forma de empacotar não é uma questão apenas de licenciamento, mas sim colocar tecnologia, muitas tecnologias juntas com uma finalidade única. Então, o PAC ele é composto das seguintes camadas. Os produtos IBM foram convertidos para um formato container. Então, isso para nós significa que estamos levando modernização para o cliente. O primeiro passo, geralmente o primeiro passo da sua jornada para a nuvem quero pegar alguma aplicação tradicional, quero transformar em Docker, quero ver o que é isso, quero experimentar o Docker. Então, ela precisa ter as aplicações em formato container para poder seguir adiante. Então, nós estamos convertendo os nossos produtos, praticamente todos já estão na sua reta final, e eles estão em formato container, com as suas imagens criadas e geridas pela IBM. Então, o PAC ele tem os produtos containerizados, quer dizer, em formato container. E a gente entende que com isso está permitindo modernização para o cliente. Só que ter a aplicação em container sozinho não basta. Você tem que ter uma grande plataforma para poder fazê-lo funcionar, para orquestrá-lo, para fazer o gerenciamento. E nós entendemos que a melhor solução de mercado para fazer a orquestração das aplicações em container para missão crítica, né, com volume de missão crítica, seria Red Hat OpenShift. Então, o OpenShift está incluso no PAC, tá? Nós consideramos que é o líder de mercado como plataforma para funcionamento e para orquestração das aplicações em Docker, container, para missão crítica. Quando a IBM fez a aquisição da Red Hat em julho do ano passado, e no Brasil foi autorizado somente após novembro, houve uma transformação técnica. Tá? O OpenShift ele foi também portado para outras plataformas, além do x86. O OpenShift ele rodava e ainda roda nas mais diversas nuvens públicas, em cima do OpenStack, em Bare Metal, nessa plataforma x86. E também agora ele roda sobre a máquina Power e também no mainframe. Com isso, nós entendemos que estamos dando liberdade de ambiente para o cliente rodar o workload onde ele quiser. Ele pode rodar em qualquer composição desses ambientes, numa nuvem privada, juntamente com alguma nuvem pública, também usando alguma máquina Power, seja ele on-premise, seja ele na nuvem, qualquer combinação desses ambientes, né, é possível rodar o OpenShift. Então, com isso, nós entendemos que estamos dando liberdade de escolha do ambiente para o cliente.
E outra coisa que nós fizemos nós reconhecemos o quão importante é ter open source no seu ambiente, que são produtos com tecnologias comprovadas, têm um grande valor, funcionam maravilhosamente bem, e nós selecionamos os open source que são já super reconhecidos no mercado e que fazem sentido para fazer o monitoramento, fazer análise do seu ambiente, tudo mais, e nós colocamos esses open source dentro do PEC. E ao colocar esse open source dentro do PEC, nós estamos também dando suporte a ele. Quando o cliente adquire algum PEC, ele tem suporte da IBM para todos esses níveis que eu mostrei, para os produtos em formato container, para os open source que estão sendo usados como gerenciamento e na plataforma OpenShift. Tudo isso é suporte IBM. Então, nós entendemos que, ao usar o open source, nós estamos trazendo inovação. Essa é a estrutura comum dos PECs. A primeira camada são os produtos em formato Docker Container, depois sendo monitorados por vários open source sobre uma plataforma OpenShift e rodando em diversos ambientes. Só que nós temos vários PECs. O que significa isso? Dentro de cada PEC, nós colocamos produtos em comum para alguma finalidade. Por exemplo, está escrito um pouco mais assim, um pouco menos claro, Cloud Pack for Applications, aqui no primeiro à esquerda, significa que nós temos os produtos relacionados ao desenvolvimento de aplicação, modernização de aplicação, CI/CD, todos os produtos que fazem parte desse desafio das aplicações, desde fazer um shift lift da aplicação, criar aplicações cloud native ou mesmo manter aplicações no seu formato tradicional, esse PEC contém ferramentas, tecnologia, software para esse desafio das aplicações. Cloud Pack for Integration, que é o segundo da esquerda para a direita, contém produtos para vencer o desafio de integração. Quer dizer, temos barramentos, temos API Manager, temos um Kafka, temos API, temos o API Manager, que é para conectar as aplicações. Então, são ferramentas relacionadas à integração. E o nosso foco hoje é falar sobre o Cloud Pack for Multi-Cloud Management, que é, na verdade, um conjunto de soluções para vencer o desafio da gestão do ambiente múltiplo, do ambiente híbrido, do ambiente multi-cloud. Tá? Quando um cliente ele começa a usar várias nuvens, sejam as públicas, misturando com o ambiente privado, com on-premise, usando clusters novos clusters OpenShift novos, ou serviços Kubernetes, misturando com seus clusters VMware, toda essa mistura de ambientes, toda essa mistura de plataformas, exige um grande desafio na parte da gestão. E esse desafio ele é atendido por Cloud Pack for Multi-Cloud Management. E temos também outros packs que têm por finalidade ter produtos para Business Automation, Cloud Pack for Data para Big Data, para análise de dados, etc. E Cloud Pack for Security para segurança de dados e segurança de ambiente. Tá? O Cloud Pack for Multi-Cloud Management, como eu disse, ele tem como desafio permitir que você faça a gestão do ambiente híbrido, do ambiente multi-cloud. Vamos entender qual o cenário sobre o qual ele está trabalhando. Nós temos hoje as mais diversas combinações de ambientes. Temos workloads rodando no ambiente tradicional virtualizado,
temos workload já usando num formato Docker, usando algum serviço Kubernetes em alguma nuvem pública, ou usando o OpenShift também para isso, e rodando nas mais diversas plataformas, seja on-premise, seja numa nuvem pública, seja uma nuvem privada, e ou tudo isso junto ou separado. Sobre esse ambiente híbrido, múltiplo, multi-cloud, quando falamos sobre isso, temos 3 níveis de desafios. Como é que eu vou fazer uma gestão técnica integrada? Como é que, a partir de um ponto único, eu vou conseguir fazer a gestão da minha infraestrutura? O que está criado aonde? Quantas instâncias? Quantos clusters? O que tem dentro deles? Como é que eu posso, de um ponto único, fazer a criação e manutenção, né, dessa infraestrutura nas minhas diversas nuvens, nos mais diversos ambientes? Então, o desafio de você ter um ponto único de gestão de infraestrutura, tá? Ele é muito grande e é um desafio muito importante. Com o Multi-Cloud Management, é possível criar um single pane of glass, onde a partir de um ponto central, você tem visibilidade de todos os seus ambientes e dos mais diversos tipos de clusters nesses ambientes, e a partir daí você faz uma gestão unificada da sua infraestrutura. Se você quiser criar, manter ou quiser fazer alguma ação sobre a sua infraestrutura, você consegue fazer desse ponto único. Um outro desafio sobre esse ambiente é como é que eu vou garantir que tudo que está sendo criado, todas as aplicações que estão sendo feito deploy nesse ambiente múltiplo, todas as instâncias que estão sendo criadas estão seguindo as regras que tem que seguir. Então, gerenciamento de policies, compliance, regras de segurança. Quem garante que tudo que está sendo criado nos mais diversos ambientes, tá, todos eles estão seguindo as regras que tem que seguir? Então, a gestão centralizada de regras e compliance é algo também muito importante. E também você vai ter aplicações nos mais diversos formatos, nos mais diversos ambientes. Desde aplicações simples rodando no ambiente tradicional virtualizado, até aplicações rodando no formato Docker numa nuvem pública, e também as aplicações que tem parte dela no ambiente legado, parte dela no ambiente novo, e elas podem ainda estar em várias nuvens públicas e também no seu ambiente on-premise. Quer dizer, a tua aplicação pode estar em vários locais distribuídos em vários formatos e outras nuvens. Então, como fazer a gestão dessas aplicações? Como garantir que elas estão funcionando da maneira correta, com o desempenho desejado, e como saber onde está cada parte dela, como saber quais as versões que estão em uma nuvem A ou numa nuvem B, como garantir que quando você tem alguma manutenção, você vai fazer a manutenção correta, no seu ambiente correto, na nuvem correta. Você pode ter o caso de ter uma aplicação que você quer que na nuvem A ela rode com um determinado perfil, e numa nuvem B você quer que ela rode com outro perfil. Então, como fazer essa gestão das aplicações? Então, com o Multi-Cloud Management, você também faz uma gestão centralizada das suas aplicações. E, por último, mas não menos importante, é como integrar o monitoramento disso tudo. As empresas, elas já vêm, ao longo do tempo, criando e mantendo as suas ferramentas para fazer o monitoramento desse ambiente. Desde aquelas que seguiram ITIL, tá, e criaram toda a infraestrutura de monitoração, até as mais novas. Mas, seja como for, você tem que pegar esse novo ambiente híbrido e fazer com que os alertas, os eventos, as falhas, indisponibilidades, tá, também sejam pegas e sejam integrados com o sistema de monitoramento central, para que você tenha um monitoramento único. Então, esses são os vários desafios, tá, que o PEC for Multi-Cloud Management ele vem a tratar.
Dentro dele temos tecnologia Red Hat, temos tecnologia IBM, temos tecnologia Open Source. Para quem está mais familiarizado com Red Hat, temos Red Hat CloudForms, temos Ansible embutido, temos OpenShift, que eu já falei, tá? Então, temos muita tecnologia Red Hat também, e nas próximas versões teremos também um pouco mais, né, mais algumas tecnologias sendo embarcadas. E com isso eu tenho um pack onde eu consigo endereçar todos esses desafios do ambiente multi-cloud híbrido que eu falei, tá? Gestão de infraestrutura, gestão das aplicações, segurança, governança e monitoramento, tá bom? Isto é o pack for multi-cloud management. Robinho, você quer que as perguntas sejam feitas somente no final, ou você quer deixar o pessoal fazer a pergunta no meio? Eu acho que fica mais produtivo no final, porque aí a gente vê todas as perguntas que foram endereçadas no chat, e aí eu vou lendo aqui e a gente vai respondendo. Pode ser? Pode ser, por mim tá ótimo, tá? Então tá. Então esse é o Cloud Pack for Multi-Cloud Management, com o seu propósito, tá, de permitir uma gestão unificada para essas disciplinas de gestão de infraestrutura, governança, segurança, monitoramento e gerenciamento das aplicações. Só que esse pack está evoluindo. Bom, nós estamos com algumas novidades e temos uma grande evolução deixa eu ver aqui, falhou aqui. Isso, aqui. Temos uma grande evolução nesse propósito da ferramenta. Ela está deixando de ser uma ferramenta para essa gestão centralizada, para ser um grande ambiente, ser uma grande plataforma de gerenciamento. E para que ela seja essa nova plataforma, algumas coisas foram adaptadas, foram incluídas. Deixa eu ver aqui. Do lado esquerdo, em laranja, nós temos produtos que não são IBM, são o que nós chamamos de produtos third parties, onde é possível agora que o cliente pegue ferramentas que não são IBM, que não são tecnologia IBM, e faça integração do seu monitoramento com o multi-cloud management. Então, temos novas APIs, temos novas formas de fazer integração. Então, é possível pegar alguma ferramenta que o cliente tenha de monitoramento, tá? Que não é IBM, e ele consiga fazer essa integração desse monitoramento. Alguns exemplos aqui, tá? Não são todos, mas somente alguns exemplos. Temos, por exemplo, a possibilidade de fazer integração com Splunk, tem AppDynamics, New Relic, Dynatrace, etc. Então, são ferramentas de terceiro que podem ser integradas a esse multi-cloud. Do lado direito, do lado inferior direito, em verde, temos aqui alguns produtos chamados add-ons. O produto add-on é um produto que tem a tecnologia IBM, ele é vendido à parte, separadamente, mas tem uma enorme integração com o multi-cloud management. Por exemplo, o Watson, né? Watson IOPS. Podemos pegar agora e colocar inteligência artificial no monitoramento, né, que o multi-cloud management faz. Então, estou embarcando uma nova forma de fazer o monitoramento. Estou embarcando inteligência artificial nesse monitoramento. É possível também pegar uma solução de monitoramento dessas novas tecnologias Edge Computing e também colocar junto com o multi-cloud management. Então, estou estendendo algumas capacidades de monitoramento. E em roxo, temos 4 blocos em roxo aqui em cima, são produtos OEM. Produtos OEM são produtos que não são tecnologia IBM, mas, através de um acordo tecnológico e comercial, os produtos têm grande integração com o multi-cloud management, mensagens, consoles, etc. Os produtos são integrados e eles
são vendidos separadamente pela IBM, com part number IBM. Então, mesmo não sendo tecnologia IBM, para o cliente final, é a IBM que está vendendo, é a IBM que está dando suporte, tá? E existe integração, uma forte integração com o Multi-Cloud Management. Ele funciona muito bem, é integrado, mas ele também funciona separado. Eu posso pegar qualquer um desses 4 OEMs e colocar para funcionar de maneira independente do Multi-Cloud Management. Então, eu não preciso ter o PAC de Multi-Cloud para que esse OEM funcione. Se houver o PAC e se houver a integração, existe um maior valor agregado, existe mais funcionalidades. Mas nada impede que esses OEMs sejam vendidos separadamente e funcionem separadamente do PAC. Então, esta é a evolução que o PAC de multi-cloud está sofrendo. Está saindo de um core, de ser um produto, ser um conjunto de produtos, que é esse azul claro no meio, para ser uma grande plataforma de monitoramento com integração com produtos third parties, com integração com produtos add-ons, que são tecnologia IBM, e integração também com produtos OEM, que não são tecnologia IBM, mas são vendidos pela IBM e funcionam com o Multi-Cloud Management. Tá? Então, eu vou agora falar sobre os OEMs, né? Cada um deles, e mostrar o valor e a funcionalidade deles. Tá? Então, o primeiro que eu quero falar é o Sysdig. Sysdig é uma solução de gerenciamento de segurança. Fala, poxa vida, Sérgio, mas segurança tem... Segurança como? Segurança de perímetro, segurança de usuário, né? Pô, já temos tanta coisa de segurança. Tá? O que Sysdig chama atenção é que ele permite fazer segurança por uma abordagem diferente. É uma segurança pela sua aplicação. O que significa isso? Quando eu tenho uma aplicação desenvolvida em Docker, ou por algum outro formato de container, tá? Pela própria natureza dela, ela tem um ciclo de vida efêmero. Ela é chamada, bom, você tem algum Docker, tem algum container A, ele é chamado dentro de uma aplicação escrita em microserviço, ele vai lá, executa a sua função, e depois ele morre. E ele tem que morrer mesmo, tem que ser assim. Tá? Ele tem que ter um ciclo de vida o mais curto possível. Ele tem que nascer, fazer aquilo que ele tem que fazer e tem que morrer para dar espaço para que outros continuem trabalhando. É assim que uma aplicação usando Docker tem que ser escrita. E esta particularidade dele, tá, dele ser efêmero, dele nascer, de ele fazer as coisas e depois ele morrer, tem o benefício de que a aplicação fica muito mais rápida, ocupa muito menos espaço, mas tem um ônus também. Quando essa aplicação, quando esse Docker, ele é chamado, ele é executado e depois ele morre, ele não deixa vestígio, ele não deixa traço nenhum. Agora imagine se houve alguma violação e dentro desse Docker foi injetado algum código malicioso. Esse Docker vai ser chamado, ele vai executar aquilo que ele foi programado, vai executar também aquele código malicioso, por exemplo, um código para abrir um terminal server, tá? Que é uma grande porta super vulnerável no ambiente. Quando ele morrer, né, porque ele tem que morrer depois, não vai deixar nenhum vestígio em quem abriu aquele terminal server. Quem fez aquilo lá? Não existem indícios que você consiga fazer uma análise e você consiga saber qual Docker, qual situação que provocou aquela vulnerabilidade. Tá? Então, o que o Sysdig faz é, ele consegue registrar todas as ações do ciclo de vida do container. Ele consegue registrar por quem ele foi chamado, o que ele executou,
quais instruções que ele executou, tá? Ele registra também, nesse exemplo que eu falei, registra esse código malicioso que estava injetado nele. E depois, ele também registra quando ele morreu, em que pod que ele estava, quem chamou. Ele tem todos os dados do ciclo de vida do container. Sendo assim, se você tiver alguma situação, de alguma anomalia, de alguma coisa errada, você consegue fazer uma análise forense. Você consegue voltar ao tempo e ver exatamente o que aconteceu, tá? Em que data, em que hora, em qual container, em qual ambiente, qual situação, qual código e tudo mais. Então, você consegue fazer todo ah, toda análise no tempo e resgatar tudo que aconteceu com esse container. Quando a gente conversa sobre isso com algum cliente que já tem aplicações, né, em produção, Cloud Native, rodando Docker, container, e a gente fala sobre esse caso com o pessoal de segurança, eles realmente concordam que, poxa vida, realmente é um grande ponto de vulnerabilidade, e se o container ele foi violado, foi injetado algum código dele, sem uma ferramenta dessa que me faça um trace de tudo que acontece com ele, eu não consigo pegar. Tá? Então, o Sysdig é uma solução que pega e registra todas as ações que acontecem no ciclo de vida do container. Ele também, fora isso, ele faz a verificação das suas policies de segurança, se elas estão sendo aplicadas ou não. E também ele tem uma inteligência artificial embarcada que ele aprende com a aplicação qual o seu perfil. Por exemplo, eu tenho um container B que ele é sempre chamado pelo container A. Então, toda vez que ele é chamado pelo container A. E, de repente, verifica que o container B foi chamado pelo Z e não pelo A. Opa, isso aí não era normal. Isso aí, né, o normal seria ser chamado pelo A. Então, o Sysdig manda um alerta, fala, olha, tem um comportamento fora do normal aqui, o container B era chamado pelo A e agora está sendo chamado pelo Z. É isso mesmo? Está certo? Se está certo, daqui para frente não vai ter mais nenhum alerta. Ou se está errado, é um excelente ponto de alerta para que o usuário vá lá e investigue o que aconteceu. Então, ele consegue, através dessa inteligência artificial, entender o ciclo de vida dessa aplicação, o perfil dela. Ele manda alertas de segurança caso algo errado esteja acontecendo. Consegue confrontar policies de segurança para ver se as policies estão sendo aplicadas, tá? E consegue rastrear tudo que é feito por esse Docker. Então, você consegue fazer uma análise voltando ao tempo, chamado de análise forense, ou alguns chamam de análise post-mortem. Então, você consegue voltar ao tempo e saber exatamente o que aconteceu com ele. Então, Sysdig é uma solução de segurança do ponto de vista da sua aplicação. Tá? Existem outras soluções de segurança no mercado que ficam verificando perfil do usuário, perímetro, etc., mas o Sysdig olha de dentro da sua aplicação. Se tem alguma coisa errada que aconteceu e como você pode controlar isso. Bom, esse aqui é só um exemplo de uma tela. Do lado direito aqui, apesar de estar bem pequena, é um exemplo de uma análise forense. Tá? Ele registra aqui tudo o que aconteceu, por quem ele foi chamado, data e hora e tudo mais. Tá bom? Sysdig já usado no mundo por grandes empresas, e um caso de uso que eu gosto de falar aqui é com Goldman Sachs, tá? Um banco de investimentos. Ele tem 100 mil nodes, tá, de Docker sendo monitorados pelo Sysdig. Tá? Então, é muita coisa que essa solução consegue monitorar. É um ambiente muito grande que ela consegue monitorar. Temos também um ambiente grande de 12 mil nodes no Japão, Yahoo do Japão. Tá?
Um banco em Nova York também, 5.000 nodes, SAP Concur. Então, é uma solução que já tem uma grande maturidade no mercado, tá? E agora nós estamos trazendo para trabalhar junto com o Multi-Cloud Manager. Bom, este foi um dos OEMs. Outro OEM que nós temos aqui chama-se Turbonomic. Turbonomic, ele traz uma nova abordagem do monitoramento da aplicação. É o que nós chamamos de fazer análise dos recursos da sua aplicação. Quando um cliente tem uma ferramenta que faz análise do desempenho, um Application Performance Management, tem um APM rodando, essa solução ela tem por objetivo ficar vendo algum gargalo, algum problema na sua aplicação, no Application Server, no código, etc., que esteja causando alguma lentidão, esteja causando algum problema, congestionamento. Então, essa que é a finalidade de uma ferramenta que faz análise desse desempenho. O Turbonomic tem uma outra abordagem, tem uma abordagem complementar. Ele não é Application Performance Management, ele é um Application Resource Management. Eu vou aqui representar do lado direito, tá, um possível stack de uma aplicação. Tá? E do lado esquerdo eu vou também representar esse mesmo stack, mas já com alguns produtos. Opa, montando aqui. Tá? Então, este aqui seria um exemplo de um stack de uma aplicação, rodando ou numa nuvem pública, tá? Nesse caso aqui é Azure e o AWS, tá? Com toda a infraestrutura aí, Dell, Cisco, etc. E na parte de cima, no topo dela, tem uma solução de aplicação, de gerenciamento de desempenho da aplicação, é um App Management. O que o Turbonomic faz é olhar recursos da sua aplicação. Ele olha não somente a camada da sua aplicação, mas como é que estão sendo usados o teu espaço em disco, o teu uso de rede, seu storage, o tamanho do seu cluster, da tua instância, o tamanho do seu pod. Ele fica verificando se a tua infraestrutura está otimizada, tá? E se ela pode ser uma das razões desse seu mau desempenho. Então, quando você tem uma solução de Application Performance, ela olha sobre o ponto de vista da sua aplicação, configuração, dos seus application servers, do teu bus, etc. O que nós estamos olhando também agora são os recursos da sua aplicação, disco, instância, espaço, memória. Tá? E ele, o que ele mostra, então, na prática? O que ele faz? Eu tenho aqui um exemplo de algumas indicações que ele pode apontar ao fazer análise de uma aplicação. Está escrito um pouco pequeno, mas acredito que dê para ler. Existem algumas linhas horizontais, e tem 3 delas estão do lado direito escrito performance. Significa que estas são 3 indicações, 3 mudanças que ele está sugerindo fazer para resolver problemas de performance. Então, ele está falando para fazer um scale-up de vCPU para um container de tanto para tanto. Ele está indicando para fazer um scale-up, tá, de memória, de virtual memory do container de tanto para tanto. E ele está, na terceira indicação de performance, está sugerindo fazer a movimentação de um pod de um lugar para outro. Então, ele está aqui vendo o uso dos seus recursos, está sugerindo melhorias nos teus recursos para, em conjunto com a sua solução de APM, tá, dar um resultado mais amplo, um resultado mais abrangente, tá, para o usuário final, na sua análise, né, na sua análise global do desempenho da sua aplicação. Outras indicações que ele pode dar. Seguindo aqui a mesma linha, ele tem uma indicação de prevention. Prevention quer dizer, ele está prevenindo que para você pode ter um problema tal, então para se antever esse problema, faça a movimentação desse container de cá para lá. Sérgio, como assim prever o problema?
Isso mesmo, ele tem um machine learning, ele tem uma inteligência artificial, que ele entende o perfil da aplicação e ele pode indicar que você está prestes a ter um problema, tá? Porque numa sexta-feira, na última sexta-feira à tarde, né, do mês, você tem um uso muito alto dessa sua aplicação, está chegando sexta-feira e é a última sexta-feira do mês, então a indicação é que para prevenir desse problema, você faça essa movimentação. E ele tem 2 pontos aqui que são muito legais. Ele mostra o que deve ser feito, mas você, como usuário, pode deixar que ele também faça automaticamente essa mudança. Então, se você deixar, ele não apenas identifica o que tem que ser feito, ele indica e também faz a mudança para você e depois avisa que fez. Então, você pode deixar que ele apenas indique a mudança e você faça, ou ele pode fazer por conta mesmo, tá bom? Então, aqui, seguindo um pouco mais para baixo, temos aqui com um ponto vermelho, tá? Pending Actions, é uma indicação de performance que foi indicada para ser feita e o usuário ainda não colocou essa ação em produção, ele ainda não efetivou isso. Tá? E tem um outro ponto que é muito interessante no Turbonomic. Quando nós vemos ele assim, nós então temos a garantia de que os recursos estão sendo utilizados da sua melhor forma. Agora, suponhamos, você tem uma aplicação que está rodando em uma nuvem pública. Então, se você tem algum problema de desempenho, é legal, então, que você saiba se você tem que aumentar, o quanto que você tem que aumentar, ou você tem que mover. Mas, olha só, suponhamos que você tenha a sua aplicação e você não está tendo problemas de desempenho. Então, você vai pensar, olha, está tudo ótimo, a minha ferramenta de APM não está indicando nada, estou com o desempenho perfeito da minha aplicação. Tá? O usuário está satisfeito e tudo mais. Só que, de repente, você pode estar tendo esse ótimo desempenho, mas você está com muita infraestrutura, com muita infra sendo usada, perdão, sendo alocada. Então, você tem muita infraestrutura alocada e não está usando. Então, com o Turbonomic, você também tem indicações de diminuir a sua infraestrutura porque você está usando muito, que é o item eficiência, é a penúltima indicação que ele tem aqui. Ele está sugerindo que faça um scale down de uma área, de um banco de dados, from dbt2 large para dbt2 small. Ele está sugerindo que você mova esse banco de dados para uma área menor, porque tem muita área desperdiçada. Olha só, então, podemos usar o Turbonomic para você ter uma melhoria no seu desempenho, mas também nós podemos usar o Turbonomic para garantir que você está usando o tanto de recurso que você precisa, nem a mais e nem a menos. Não é raro o caso onde nós colocamos essa solução para fazer uma POC e além das indicações de, olha, você tem que aumentar aqui, aumentar ali, tá? Surjam também indicações de, olha, você pode diminuir aqui, você pode consolidar essas 3 VMs em 2, tá? Não é raro ter indicações de que você pode diminuir a infraestrutura que você está consumindo. E no caso de uma nuvem pública, tá? Tudo que você consuma a mais reflete num custo a mais. Então, se você puder ter uma gestão eficiente, nem mais nem menos do teu recurso, tá? Seria o cenário ideal. Então, Turbonomic, ele tem essa finalidade de fazer análise dos recursos que estão sendo usados pela sua aplicação, tá? E fazer indicações de melhoria, tanto para mais quanto para menos dessa infraestrutura. Pontos positivos dessa solução. Não é necessário mudar nenhum código, então tem impacto zero na sua aplicação. E não requer instalação de nenhum agente, ele pega as informações de infraestrutura pelas APIs que existem.
Então, não é intrusivo e é muito rápido para você colocar em produção ou mesmo testar isso e depois colocar em produção. Então, rapidamente você já consegue ver algum benefício disso. Então, ele traz indicações de sizing, de localização e de scale, tanto scale up quanto scale down, tá bom? Então, este é o Turbonomic e ele tem uma base instalada no mundo bastante grande. Ele é bastante usado por N segmentos, tanto financeiro, indústria, comércio, etc. Tá? Bom, falamos sobre SysDig, que é segurança, falamos sobre Turbonomic, que é análise de recursos, agora vamos falar sobre Humio. Humio é uma solução de log. Ele faz agregação e análise de logs. O que isso significa? Tá? Ele vai lá, pega log dos mais diversos tipos, tá? E guarda, tem alertas, tá? E permite pesquisa desses dados coletados. Aí você vai falar, pô, Sérgio, o que isso tem de diferente? Isso é uma solução de log normal. Daí eu vou dizer, é verdade, funcionalmente, tá? É uma solução tradicional de log. Só que ele tem algumas vantagens muito interessantes, tá? Ele tem uma tecnologia que ele não faz indexação dos dados que ele coleta. Então, com isso, ele consegue... ele usa muito menos espaço do que uma solução usaria. Tá? Ele não faz indexação, ele apenas comprime os dados com uma tecnologia própria, tá bom? E se for comparar, por exemplo, vamos pegar... se ele coleta 1 terabyte um terabyte de log, por uma solução tradicional, por exemplo, o Splunk ele vai usar de 2 a 5 teras para guardar esse terabyte de dados. Tá? Esse mesmo terabyte de dados, pelo Humio, ele vai consumir 100 gigabytes de dados. Então, opa, ele ocupa muito menos espaço. Se você chegar para um cliente, tá, e for falar sobre análise de log e perguntar para ele se ele vê importância nessa análise de log, muito certamente eles vão falar, olha, eu vejo grande valor nisso, é muito importante eu analisar log. Eu tenho algumas soluções de análise de log aqui, eu uso, por exemplo, o Splunk para isso. Tá? Então, muito certamente, quando você pergunta isso, ele vai dizer que realmente vê valor nessa análise de log. Agora, se você perguntar para ele se ele faz análise de log de tudo que ele gostaria, de todo o ambiente que ele gostaria, ele também vai falar, muito certamente, que não, ele não consegue fazer análise de log de tudo que ele gostaria. E são duas principais razões que faz com que ele não consiga fazer análise de log de tudo que ele gostaria. Uma delas seria footprint, tá? O quanto de infraestrutura que ele precisaria para armazenar esses dados. Eu já dei o exemplo aqui, que com o Humio você ocupa muito menos espaço do que qualquer outra solução de log, então o footprint de infraestrutura é muito pequeno. Outro argumento que ele pode dar para que ele não use que ele não use análise de log em todo ambiente é o fator custo do software. Tá? É muito caro você ter o Splunk, por exemplo, em toda a infraestrutura. Tá? Ele tem um custo muito alto. Quanto mais você coleta, mais você vai pagar. Existe uma prática comercial com o Humio que, a partir de um certo volume, ele fica flat. O custo dele é flat. Então, a partir de um certo volume, você pode aumentar a coleta e seu custo não vai aumentar. Então, aqui temos um exemplo aqui, num estudo de caso americano, uma subscrição de 1 ano, fazendo a coleta de 10 terabytes por dia, um Splunk saiu 4,5 milhões de dólares por ano contra 500 mil dólares ano do Humio. Pô, é uma diferença muito grande. Então, é uma solução que permite fazer, como várias outras soluções de log, fazer a coleta do log, análise, botar alertas, thresholds, etc. Só que
ele ocupa muito menos espaço, tem um footprint muito menor e tem um custo de licenciamento muito mais baixo. E isso permite, então, que o cliente consiga colocar análise de log nos ambientes e nas aplicações que antes ele não conseguia por causa de custo, tá? Mas ele via a importância, só não conseguia fazer porque era muito caro, seja o software ou seja a infra. Então, com o Umio, a gente consegue chegar nesses casos e nesses clientes. Tá? Aqui somente alguns exemplos de telas, exemplos de pesquisas que podem ser feitas, né? Tem uma interface super intuitiva também, e outras também que permite fazer várias buscas como código. Então, tem para todos os gostos. E ela é largamente usada, tá? por algumas empresas aqui. Acho que os dois maiores casos que eles gostam de citar seria a Universidade de Virgínia e a Bloomberg, que são acho que os dois maiores casos de uso do Umio, tá bom? Mas temos aqui exemplos de casos de bancos, de instituições das mais diversas também fazendo uso do Umio. Tá? Então, Umio seria isso, seria análise de log, seria a coleta e análise de logs com baixo footprint e com baixo custo. Agora, o último, mas não menos importante, é Hazelcast. Hazelcast é uma solução de Memory in Cache. Tá? O que significa isso? É você montar um cluster de servidores onde você vai ter um cache construído nesses clusters que faz com que as suas aplicações economizem acessos desnecessários às suas fontes de dados. Então, por exemplo, você tem um cliente que vai consultar a fatura do seu cartão. Tá? Então, quando ele entra pelo aplicativo, ele pede a fatura do seu cartão, esse pedido trafega pelo ambiente, então essa aplicação vai pegar dados dos mais diversos locais, do mainframe, das mais diversas bases de dados, tá? Consolida, monta a fatura e exibe para ele. Se ele depois for consultar de novo essa fatura, esse pedido vai novamente para o mainframe, se for o caso, para outras bases de dados, vai coletar os dados para montar a fatura para mostrar para ele. Então, toda vez que ele for pedir essa fatura, vai haver esse tráfego e essa busca de dados, tá, para mostrar a fatura para ele. Com o Hazelcast, né, com esse cache de memória, ele faz a primeira busca, ele faz a primeira montagem da fatura, ele vai pelas bases de dados e esse resultado é também guardado nesse cache. Então, todas as outras buscas, todos os outros pedidos por essa fatura, ele vai pegar o dado aonde? No cache, e não mais ficar indo desnecessariamente às fontes de dados. Ele já foi a primeira vez e já é o suficiente. Tá? Então, não é para todos os casos de uso, mas as aplicações que consomem bastante buscas de dados, elas vão por várias fontes de dados para montar o teu resultado, são beneficiados por um cache. Tá? Um dos maiores caches que são usados no mercado seria o Redis. Tá? O Redis é uma solução de cache que está sendo amplamente usada e o Hazelcast é uma solução muito mais rápida, muito mais eficiente que o Redis. Aí depois, se for o caso, depois eu posso passar as análises comparativas com o Redis que nós temos acesso. Tá bom? Então, essa é uma solução de cache, memory cache, para fazer com que as aplicações não acessem bases de dados desnecessariamente, tá? E os mais diversos segmentos já são usuários dessa solução. Tá bom? Então, desde o setor público, setor financeiro, principalmente, tá? Consumer, telecommunications, tá? Já são usuários do Hazelcast para memory cache. Tá bom? E com isso eu termino, eu já passei pelos 4 OIM e a gente volta aqui então na figura inicial, que é o que é então hoje Cloud Pak for Multi-Cloud Management. Ele não é apenas um produto, Pak,
não é apenas esse conjunto de software para suprir o desafio da gestão centralizada de infraestrutura, das aplicações, governança e monitoramento, mas ele também agora sofreu essa expansão e ele tem integração com softwares de terceiro, do lado esquerdo aí em laranja, tem integração com softwares add-ons, com soluções add-ons, por exemplo, o Watson for IOPS, e soluções de gerenciamento Edge, e agora temos esses 4 produtos OEMs que tem cada um deles o seu objetivo, mas funcionam integrados, complementando o multi-cloud management, mas também pode ser usados separadamente, desvinculados do PEC for Multi-Cloud. Bom, então, pessoal, é isso. Agora, lá, Robinho, a gente abre para perguntas. Como é que tá? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, estou olhando aqui no chat, a princípio não tem nenhuma, mas quem tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode abrir o microfone e questionar, por favor. Tem um ponto que eu gostaria de falar sobre o SysDig que eu esqueci de mencionar. Tá? O SysDig, então, é o OEM para fazer a segurança do ponto de vista da sua aplicação. Não é necessário instrumentar a aplicação. Então, não tem impacto nenhum na sua aplicação, não tem que recompilar, não tem que mudar nada na sua aplicação. É instalado apenas um agente em cada cluster que essa aplicação roda, e isso é suficiente para instrumentar e para que o SysDig já consiga coletar tudo que essas aplicações fazem. Tá? Então, não tem impacto, não tem nenhuma mudança necessária nas aplicações. Então, é muito fácil e muito simples fazer funcionar também. Tá bom? Ô Sérgio, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. Por favor. Eu acho que pode ser até uma pergunta de várias pessoas, mas deixa eu colocar aqui. Com a aquisição da Red Hat, né, no momento, então, ambas as empresas, tanto a IBM e a Red Hat, estão trabalhando aí independentes, né, cada uma com seu próprio negócio, beleza? Uhum. Mas o futuro das soluções, eu tenho um ponto de vista sobre isso, eu queria que você compartilhasse com todos. Quando a gente olha, por exemplo, algumas soluções na camada ali de aplicação e integração, elas concorrem muito com as soluções da IBM. Então, quando eu falo, vou dar um exemplo clássico aqui. Quando eu falo do API Connect, a IBM tem o API Connect, a Red Hat tem o TrueScale. Mas eu tenho, e são soluções concorrentes hoje. Aí a pergunta que a maioria dos parceiros fazem, cara, quando é que eu vou de Red Hat ou quando eu vou de IBM? Eu tenho uma opinião própria que eu gostaria de compartilhar e até você poder dar a sua. O que nós vamos levar ao cliente, se a Red Hat ou a IBM, vai depender também, talvez, muito do que o cliente já tenha. Ou seja, se o cliente é uma base Red Hat, provavelmente você vá com o portfólio de Red Hat. Se o cliente é uma base IBM, provavelmente você vai posicionar IBM. Se o cliente está que ele não é nenhuma das duas bases, mas ele está querendo ir para o mundo open, então faz muito sentido você trazer não só as soluções da Red Hat, mas trazer a sinergia também com a parte de IBM, por exemplo, os Cloud Packs que o próprio Sérgio comentou. Mas eu acho que no futuro, à medida que as coisas vão acontecendo entre as duas empresas, eu acredito que tanto a IBM e a Red Hat vão posicionar soluções únicas, porque o Sérgio mostra aqui para a gente, desde já, que cada vez mais o mundo open source está vindo a integrar aqui as soluções IBM. E eu acho que um exemplo clássico do que eu estou falando, que isso pode acontecer com outras soluções lá na frente, é o que muitos lembram do passado do ICP, né, Sérgio? A IBM tinha o próprio ICP e tinha o OpenShift como principal concorrente. Em algum momento alguém falou, cara, agora nós vamos focar aqui no OpenShift. O OpenShift começou a ser essa plataforma dentro da própria IBM de containerização, de microserviços. Então, eu acho que esse é o caminho ao longo do tempo. O que é melhor de cada empresa a nível de soluções e trazer essa integração e posicionando uma solução única. Mas, claro, isso vai demandar um tempo, mas eu acredito que esse seja o roadmap futuro dessas soluções, dado que até o Sérgio coloca aqui. Vocês vejam que já tem muita coisa integrada ao mundo open. Sérgio, eu não sei se essa é a minha opinião ou a minha visão é a melhor, se está correta, mas qual é a sua nesse sentido? Você tem que tipo de visão dessas duas empresas hoje?
Vamos lá, você realmente está indo pelo lado certo, Robinho. Tá? Tem um ponto interessante, né, que quando a IBM ela anunciou a intenção da aquisição da Red Hat, houve muita apreensão no mercado, principalmente desses clientes Red Hat, da própria comunidade que trabalha com Red Hat, de, poxa vida, mais uma empresa que vai ser engolida pela IBM, vai entrar naquele rolo compressor da IBM, vai virar mais uma área da IBM. Esse era o grande temor quando a IBM anunciou a compra da Red Hat. O que aconteceu na prática, o que a IBM falou que ia fazer, e que realmente aconteceu, de início provocou muita dúvida no mercado, mas depois o mercado viu que realmente faz muito sentido. Red Hat ela é tratada como uma empresa independente do grupo IBM. Tá? Ela tem toda a liberdade de roadmap de produto, de tratamento com a sua comunidade, tá? De para onde o produto vai, questões técnicas, desenvolvimento. Ela tem total independência nisso. Do ponto de vista comercial, ela continua vendendo seus produtos, tem vida própria, tem seu corpo de vendas, tá? Tem seus parceiros, tá? E continua vendendo os seus produtos. E o que aconteceu com a IBM é que muitos dos produtos IBM estão tendo tecnologia Red Hat incorporada e até mesmo substituída. Então, o que nós estamos vendo é que por exemplo, no Pack for Multicloud, tá? Sem ser muito técnico, mas somente para citar algumas coisas, existe um componente no Pack for Multicloud chamado Cloud Automation Manager, que permite fazer criação de infraestrutura usando Terraform. O que aconteceu agora? Temos o Ansible da Red Hat. E Ansible é um produto com uma aceitação no mercado muito grande, muito flexível, muito fácil de usar. Tá? E também serve para fazer a gestão e criação de infraestrutura como código. Então, o Ansible ele foi incorporado dentro do multicloud como sendo mais uma opção para a criação de infraestrutura como código. Então, existe ainda Terraform, mas existe agora também o Ansible. Tem o produto CloudForms, que era Red Hat, que permite fazer uma gestão muito unificada do ambiente tradicional virtualizado. Tá? Muito intuitivo, fácil de usar, com muitas outras capacidades que a solução nativa da IBM não tinha. O CloudForms foi incorporado para o Multi-Cloud Management. Então, o que nós vemos é que muitos produtos Red Hat, que à medida que as análises são feitas, tá? Se existe um consenso, se existe uma aceitação do mercado, os produtos Red Hat estão sendo incorporados nos produtos IBM. Tá? Sérgio, mas como é que fica então esse caso aí que você citou? Tem um API Manager, tá? Tem o Triscale lá e tem um API Manager aqui. Tá? Por enquanto, o que existe são dois produtos com mercados distintos. Tá? O Triscale tem um mercado específico que o API Manager não consegue atender e o API Manager consegue fazer coisas que o Triscale não faz. Então, dependendo da necessidade do cliente, tá? Seria melhor posicionar um Triscale ou seria melhor posicionar um API Manager. Aí que quem é parceiro da IBM e parceiro da Red Hat ganha muito, porque tem a liberdade de, ora, posicionar uma tecnologia IBM ou, ora, posicionar a tecnologia pura Red Hat. Tá? Então, para quem é parceiro dos dois lados, esse é o melhor dos mundos, porque ele consegue, ora, posicionar Red Hat, dependendo do grau de maturidade do cliente, de repente ele não quer algo tão abrangente quanto um PEC, ele está apenas iniciando, está engatinhando e quer ir aos poucos, quer um produto open source muito focalizado, Red Hat atende perfeitamente. Agora, se é um cliente já com um escopo maior, com uma missão crítica talvez maior e mais heterogênea, de repente o PEC ele tem mais abrangência do que uma solução Red Hat. Então, aí o PEC tem melhor posição. Então, realmente, nós temos aqui produtos
para mercados diferentes, alguns com funções iguais, mas com mercados e com usos diferentes, e ora você vai de IBM, ora você vai de Red Hat. Nós mesmo, IBM, dependendo do caso, a gente olha e fala, olha só, para esse cliente é muita coisa um pack. Red Hat, tá? Coloca o OpenShift puro aqui, porque não é o caso ainda do cliente ir com um pack. Então, vai lá, então temos IBM saindo de campo e entrando Red Hat, posicionando o OpenShift puro lá. Então, é um trabalho em conjunto que nós temos, tá? Nós, IBM, conversamos muito com o pessoal Red Hat para que nós tenhamos a melhor abordagem no mercado e para que não exista caso onde a briga fique entre IBM e Red Hat, porque aí os dois, tá? Tanto o mercado quanto IBM quanto Red Hat saem perdendo. Tá bom? Agora, quanto ao futuro, quanto que essa integração, tá? O quão profunda vai ser essa integração, eu não tenho visibilidade ainda. Eu sei que está aumentando cada vez mais com o tempo, temos produtos Red Hat entrando no nosso portfólio, mas se isso vai chegar a ser um portfólio único apenas, eu não tenho informação disso. Até onde eu consigo enxergar, isso não vai acontecer tão cedo, se é que vai acontecer. Tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta ou deixei mais dúvidas. Respondeu. Mas essa é a situação que nós temos no mercado. Essa é a visão de total momento. Independência Red Hat, tá? Vida longa e próspera ela. Parceiros Red Hat não tem que ficar preocupados, porque continuarão vendendo Red Hat do jeito que venderia. Red Hat não vai deixar de existir como Red Hat. Tá? Obrigado, Sérgio. Imagino que é isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Porque também, se não tiver, a gente vai estar finalizando aqui. Oi, Robinho. Francisco aqui de Brasília, da Ingram Brasília, falando. Oi, Francisco, tudo bom? Joia? Tudo bom. Sérgio, só uma pergunta, ainda mantendo o gancho aí do mesmo nicho que vocês estavam falando, sobre as versões, por exemplo, de atualização upstream, né? Por exemplo, pegando o gancho do OpenShift mesmo, a estratégia da comunidade até então era a gente ter uma versão da comunidade, que o upstream sempre vinha da comunidade. Essa definição era uma definição menos estratégica, comercialmente falando, era mais por necessidade da comunidade e tal. E aí, quando o produto se tornava estável, ou melhor, quando a Red Hat, né, identificava que esse produto, as features que vinham da comunidade eram features interessantes, eram testadas, né, e aí emitiam-se um fork para a versão estável. E aí, por exemplo, com a aquisição da Red Hat pela IBM, isso a gente viu uma certa diferença com a versão Enterprise no OpenShift, né? Então, demorou-se um certo tempo para lançar a versão do OKD, agora a versão 4, né? Foi lançada agora oficialmente em agosto. E aí eu queria saber de você se você tem informações, como é que ficou essa visão estratégica aí da empresa, porque como a gente não tem mais uma versão upstream que define, por necessidades da comunidade, a versão, as features que entram no produto e tudo mais, e agora se inverteu, né? Não é mais o upstream, não vem da comunidade, e sim se manteve dentro da empresa, visto a versão, sempre agora upstream do OpenShift é a versão lançada Enterprise, não mais o OKD. Você tem essa visão? Como é que ficou essa situação, assim? Vamos lá. Eu não tenho um detalhe tão rico quanto você está falando, porque desde que eu saí lá da Red Hat, eu parei de ficar acompanhando como é que estava a versão Enterprise, quanto a versão comunidade, como é que estava o timing dessa sincronia. Tá? Eu perdi, faz pelo menos 2 anos que eu não acompanho mais. Mas o que eu digo é o seguinte, quanto à estratégia, desenvolvimento de produto, tratamento com a comunidade, incentivo à comunidade, transformar uma versão upstream numa versão enterprise, o ciclo de quando que uma funcionalidade nova no OpenShift é jogada para o OKD e tudo mais, isso não mudou.
a Red Hat continua tendo a mesma liberdade de tratamento com a comunidade e tudo mais. O que eu soube é que, não por causa da IBM, mas por causa de alguns processos internos de ajuste entre as empresas, mas não por interferência da IBM, esse ciclo demorou um pouco. Parece que houve, sim, uma certa demora em pegar algumas funcionalidades do OpenShift, né, que foram criadas, e jogar para a versão comunidade. Houve, parece, um certo dessincronismo, tá, entre a versão OKD com a versão OpenShift. Mas isso não foi devido a alguma influência estratégica da IBM. Se ocorreu, não ocorreu por orientação da IBM. Se ocorreu, não ocorreu por alguma interferência técnica da IBM. Tá? Então, Red Hat continua tendo a sua independência total nesse relacionamento versão comunidade e versão enterprise. Tá? O que eu via quando eu estava lá na Red Hat, alguns produtos, às vezes, eu tive um caso, acho que era o Manage IQ, que é a versão comunidade do CloudFormers. Tá? Houve uma demora em passar uma funcionalidade que foi criada para o CloudFormers para o Manage IQ, mas por uma questão interna à Red Hat, por uma estabilidade que eles estavam buscando nisso, mas o que eu ouvi da época lá é que não existe SLA de tempo para a Red Hat incorporar uma funcionalidade na sua versão comunidade. Mas mais cedo ou mais tarde ela faz isso, apenas não existe um SLA de em uma semana que alguma coisa surge, eu vou ter que em uma semana sincronizar isso. Não existe SLA, mas o procedimento é sempre de mais cedo ou mais tarde a funcionalidade nova que surge pela Red Hat, ou uma fix, ou alguma coisa que a Red Hat crie, ela é incorporada também na versão comunidade. Este ciclo, até onde eu tenho informação, até onde eu converso, esse ciclo se manteve igual, se manteve independente. Então, não conheço de nenhuma interferência que a IBM possa ter feito técnica ou estratégica para que houvesse uma eventual situação dessa que você está falando. Entendi. Tá ótimo. Obrigado, Sérgio. Então que a mensagem que a gente leva ao mercado, que a mensagem oficial, que a mensagem que a IBM tem é: Red Hat continua com total autonomia, total independência no seu tratamento com a comunidade. Tá? Legal. Essa mensagem que a gente leva, porque é isso que realmente a gente vê acontecendo internamente. Entendi, obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, se não temos mais perguntas, então, Sérgio, mais uma vez agradeço pelo seu tempo, obrigado aí pela apresentação. Então, acho que, principalmente aqui as empresas que trabalham com cloud, acho que é uma ótima oportunidade aí para entender um pouco mais o Cloud Pak, Multi-Cloud Management, e como vocês, de repente, conseguem endereçar até como uma proposta de serviço aos seus clientes, né, esse gerenciamento desse ambiente cloud que o cliente possa ter de forma heterogênea, mas não só também, de repente, agregando algum dos OEMs. Então, vocês viram que há várias oportunidades, várias formas de se endereçar essas soluções. Então, a parte do SysDig, por exemplo, para a área de Sec DevOps. Então, de repente, se existe um parceiro já tratando o tema LGPD, então como é que está a segurança da aplicação dele, caso ela já esteja containerizada? Talvez seja uma solução para vocês endereçarem esse tipo de assunto, porque eu estou trazendo isso à pauta porque eu enxergo o SysDig com essa capacidade, porque muitas vezes os vazamentos de dados não estão acontecendo por um ataque cibernético. Claro, a maioria deles sim, mas tem muito vazamento de dados acontecendo aí por falhas sistêmicas, né? Porque ela foi mal escrita ou ela está apresentando alguma falha. Então, esse tipo de solução, ela nos traz esses benefícios, né? Então, acho que o SysDig é uma boa dica.
E assim, pessoal, querendo saber mais, etc., então nós aqui estamos do lado de Novas Rotas, entendendo as demandas de vocês e podendo ajudar, inserindo as pessoas que precisam, de repente, nos ajudar, como o Sérgio, na própria IBM, o Renato aqui, Castilho, entre outros, tá? Mas pensem no seu negócio, de repente, como essas soluções, desde o PEC até os OEMs, podem encaixar aí no dia a dia de vocês uma possível oportunidade, tá bom? E desde já eu agradeço, obrigado pelo tempo de todos. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Não, obrigado,